lá, meus amores, continuando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os números pares e ímpares na aula de matemática. Esse conteúdo ele está na página 50 e vai seguindo a página 51, 52, tá bom? E nós vamos responder algumas questões. Nós temos aqui a sequência que a Fátima coloriu, apenas com os números pares. Os números pares, eles são terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Por que será que esses números são chamados de números pares? Porque eles dão para formar pares. Quando o número não tem par, mas sobra um, então eles são ímpar, tá bom? Muito bem, nós temos aqui 234, que é par, nós temos 78, que é par, 100, 36, 12 e 736. Esses são os números pares, porque eles se encaixam aqui, ó. Do 0, do 2, do 4, do 6, do 8, que eles terminam aí com esses números. Os números ímpares, Luana, ela pintou apenas os números ímpares. Por exemplo, nós temos aí os números 129, 33, 45, 31 e 17. Os números ímpares, eles são compostos por 1, 3, 5, 7 e 9. No final, por exemplo, aí nós podemos ver que nós temos os números 9, 3, 5, 1 e 7 no final de cada um desses números aí. Por isso, eles são ímpares. Por que que é ímpar? Porque tem os parzinhos e sobra um. Então, quando sobra um, quer dizer que é ímpar, tá bom? Quando é parzinho, por exemplo, 4 é par. Tem aqui os 4. Tem um parzinho desse e um parzinho desse. Se fosse 5, ó, esse aqui ficaria sozinho. Então, por isso que o 5 é ímpar e o 4 é par. Nós temos aqui para você pintar os números pares e também pintar os números ímpares nesse quadradinho. Depois você vai completar a sequência com os números e vai responder aí. 2 números pares, você vai pegar dessa sequência aí 2 números pares. Depois você vai pegar 2 números ímpares dessa sequência e um número formado por 3 algarismos iguais. Nós podemos ser um número formado por 3 algarismos iguais. Temos o 5, 5. Você pode colocar. Todos esses são iguais. Então, pode colocar. Que número está entre os números dados a seguir, considerando a sequência numérica? 559. Qual é o número que está entre 559 e 561? Qual é o número que está entre 738 e 740? E qual é o número que está entre 879 e 881? Você vai respondendo aí. Depois você tem aí outra sequência para você completar com os números que estão faltando e responder aí de acordo com as sequências. Você vai pintar de amarelo os números que apresentam zero na ordem da unidade. O zero na ordem das unidades é o zero final, o último, tá bom? Quando ele está em último, ele é das unidades. No meio, ele é a dezena e antes, o primeiro é a centena, o do meio é dezena e o último é unidade. Então, você vai procurar aí qual é o que está o zero no lugar da unidade. Depois, você vai copiar do quadro todos os números que apresentam os mesmos algarismos nas ordens das centenas e das dezenas. Lembrando, qual é os números que está? Por exemplo, o primeiro e o segundo que são iguais. Temos aqui, ó, 990, por exemplo. 990, temos 990. Nós temos centena e dezena no mesmo lugar e eles são os números iguais. Depois, você vai procurar os números antecessor, que vem antes de 774. Depois você vai procurar qual é o sucessor, que vem depois de 998. E aí você vai observar aqui que essa composição apresentação, né, do sucessor do número 988 usados pelas peças do material dourado. Nós temos aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, temos 990 e agora aqui as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 998 representado aqui pelo material dourado. Nós podemos adicionar também 900 mais 90 mais 9 é igual a 999. Se colocasse
Depois nós viemos para essa página aqui, nós vamos representar os números que é o sucessor de 999. Qual será o número que vem depois de 999? Vamos acrescentar uma unidade ao número 999. Ao acrescentar uma unidade às 9 já existentes, obtemos 10 unidades, que serão trocadas por uma dezena. Estão vendo aqui, ó, por uma dezena. Então, aqui, ó, nós trocamos aqui e trocamos para essa dezena. Temos agora 10 dezenas que serão trocadas por uma centena. Então, quando tornam 10 dezenas, nós trocamos por uma centena. Depois, as 10 centenas que nós obtemos aqui são trocadas pelo cubo maior do material dourado, que representa 1000 unidades. Estão vendo só? Esse aqui, no caso, tem 1000. Então, 999 mais 1 é igual a 1000. Depois de 999 vem o número 1000, tá bom? Que é o milhar. Temos aqui a página 53, que é sobre compor e decompor. Bruna, ela adotou um cachorro e foi com a mãe comprar ração e uma casinha para o novo bichinho. O pacote de ração custa R$ 35,00. Veja como podemos compor essa quantidade de duas maneiras diferentes usando cédulas e moedas. Nós temos aqui uma de R$ 20,00, uma de R$ 10,00 e uma de 5. 20 mais 10 mais 5 é igual a 35. Então, nós podemos compor aqui. O número 35 nós podemos compor também 3 de 10 e 5 moedas de R$1. Então, nós temos aqui 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 10 mais 5 é igual a 35. O preço do pacote de ração pode ser representado no quadro de ordens também, como por exemplo, nós podemos ver aqui que nós temos 3 dezenas e 5 unidades. Então, nós colocamos aqui 3 no lugar das dezenas e 5 no lugar da unidade. Para nós decompormos o número 35 pelas ordens, temos 35 igual 30 mais 5. 35 é formado por 3 dezenas e 5 unidades. 35. Estão vendo só? Então, nós podemos formar dessas 3 maneiras diferentes. Nós temos o valor da casinha, que custa aqui R$ 123,00. Veja como podemos compor essa quantidade usando cédulas e moedas. Nós temos 2 notas de 50, uma de R$20 e 3 de R$1. Então, nós temos 50 mais 20 mais 3 igual a 123. Nós também podemos usar 100 mais 10 mais 10 mais 3, que é igual a 123. 100 mais 10 mais 10 mais 3, que é 123. O preço da casinha nós também podemos representar pelas ordens. Então, aqui, já que nós temos essa parte aqui, é uma centena, então nós colocamos no lugar da centena. Nós também temos 2 dezenas, então nós vamos colocar no lugar da dezena. E temos 1, 2, 3 unidades. Para decompor o número 123, pelas ordens temos, olha só, 123 é igual a 100 mais 20 mais 3, simplificando melhor. E também nós podemos formar com uma centena, 2 dezenas e 3 unidades, como foi formado aqui, e nós temos o 123. Vamos ver aqui qual foi a quantidade que a mãe de Bruna gastou. Nós temos 100, 110, 120, 130, 140, 150 e 108 unidades, que vai formar 158. Podemos compor o número que indica essa quantidade. Observe, nós temos uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Então, nós colocamos aqui o 1 na centena, o 5 na dezena e o 8 na unidade. Observando melhor, nós podemos ter 100 mais 50 mais 8, que é 158. Ou é formado por uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. R$158 que ela gastou. Compor o número é adicionar números menores para formar um número maior. Decompor um número é representá-lo por meio de uma adição de números menores. Isso que é compor e decompor. Essa atividade aqui. Felipe, ele trocou uma cédula de maior valor com cédulas de R$10. Faça um X na cédula que Felipe levou para trocar. Patrícia foi ao supermercado e pagou a compra com uma cédula de R$100, 3 cédulas de R$10 e 9 moedas de R$1.
Quantos reais Patrícia gastou nessa compra? Você vai observar aí. Escreva com algarismo o número 325. Então, você vai procurar aí qual é o número 325. Observe como Júlio Cassiano escreveu os números 208 usando apenas algarismos. Olha só. Quem escreveu o número corretamente? Pinte os vagões dos trens de acordo com as cores indicadas para cada decomposição. Nós temos aqui as cores: 5 centenas, 4 dezenas, 1 unidade. E aí você vai observando quais são esses vagões aí. Essa atividade 56 e 57 vocês vão fazer em casa. Complete o quadro com a composição, leitura dos números representados. Nós temos 6 dezenas mais 2 dezenas, que é igual a 62. Então, você vai escrever o nome aqui, 62. E assim você vai vendo os outros igual àquela atividade de ontem. E por último, tem essa atividade aqui que você vai ver de acordo com o material dourado aqui e vai decompor com as dezenas e as unidades. E assim termina a aula de matemática. Um beijo para vocês e a atividade de história eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por fim, nós temos essas atividades da página 24 a 25 e 26 de história, que vai falar sobre a história da família, que vocês já descobriram a de vocês, e agora vocês vão ver as histórias das famílias. Você já conheceu um pouco da sua história, agora você vai conhecer um pouco mais sobre a história dos seus bisavós, dos seus pais. E aí, para conhecer um pouco mais sobre o passado da família, também é possível conversar com pessoas que fazem parte dela e pesquisar diversos tipos de registro, como fotografia, objetos e escritos. Muito bem, aqui nós temos esse menino que ele pergunta para o pai dele sobre esse globo. E o pai dele fala que o avô dele, no caso, utilizava esse globo para ver qual era o lugar que ele estava. E aí vocês vão ler direitinho e vão entender melhor. E aí, que objeto o menino encontrou? De quem era o objeto? Que história o menino descobriu com esse globo? E depois nós temos essa página 25, que vocês vão fazer uma pesquisa aí com seus familiares. Vai lhe contar um fato importante sobre a história da família e você vai registrar aí. Depois nós vemos aí o que nós aprendemos durante essas aulas de história. Um beijão para vocês, leiam tudo isso e até a próxima aula.